Você já parou para pensar sobre os buracos negros e como eles impactam o universo em que vivemos? À primeira vista, essas entidades misteriosas podem parecer apenas fenômenos cósmicos distantes, mas a verdade é que eles desempenham um papel crucial na formação e funcionamento de nossa galáxia e, por extensão, do próprio universo. Ao longo dos próximos minutos, vamos explorar como os buracos negros afetam tudo ao nosso redor de maneiras que você nunca imaginou. Prepare-se para uma jornada fascinante que vai te surpreender, intrigar e, quem sabe, até mesmo mudar a sua percepção sobre a própria realidade. Os buracos negros são conhecidos por sua imensa gravidade, que é forte o suficiente para capturar até mesmo a luz. Mas isso é apenas a ponta do iceberg. Você pode estar se perguntando, como uma entidade tão distante pode ter um impacto tão profundo? A resposta é abrangente e complexa. Os buracos negros não são apenas devoradores vorazes de matéria, eles também são motores de evolução cósmica, influenciando a formação de estrelas, galáxias e, consequentemente, de toda a estrutura do cosmos. Estão prontos para descobrir como esses gigantes ocultos moldam nosso universo de formas inesperadas? Para entender isso, precisamos primeiro nos aprofundar na própria natureza dos buracos negros. Quando uma estrela massiva chega ao fim de sua vida, ela pode colapsar sob sua própria gravidade, resultando em um buraco negro. Este não é apenas um buraco no espaço, mas sim um ponto de singularidade, onde as leis da física, como nós as conhecemos, começam a falhar. O que isso significa para você? Significa que, em qualquer lugar no universo onde um buraco negro exista, ele altera o próprio tecido do espaço-tempo ao seu redor. Você já imaginou como seria viver em um mundo onde as regras da física são desafiadas? Cada buraco negro possui um horizonte de eventos, que é a fronteira além da qual nada pode escapar. Este conceito é tão fascinante e, ao mesmo tempo, perturbador. Imagine temporariamente ser atraído para um lugar onde tudo o que você conhece poderia desaparecer para sempre. Mas não se preocupe, neste vídeo, não vamos entrar em um buraco negro, mas sim explorar como sua presença molda as galáxias que habitamos. Você sabia que há evidências de buracos negros supermassivos no centro de praticamente todas as galáxias que estudamos? Eles podem ter massas milhões ou até bilhões de vezes maiores que a do nosso Sol. Essa presença colossal não é apenas uma curiosidade cósmica, ela tem consequências diretas sobre a formação e a dinâmica das galáxias. Quando esses buracos negros se alimentam de gás e material interestelar, eles emitem enormes quantidades de radiação que podem influenciar a formação de novas estrelas. Isso nos leva a uma questão intrigante: sem esses buracos negros, como as galáxias se comportariam? Teriam uma estrutura diferente? Estariam em constante evolução, sem o poder gravitacional que os buracos negros oferecem? Outra maneira pela qual os buracos negros afetam o universo é através de suas fusões. Quando buracos negros de tamanhos diferentes se encontram e se fundem, eles criam ondas gravitacionais, ondulações no espaço-tempo que foram detectadas pela primeira vez em 2015. Essas ondas podem nos dar insights não apenas sobre os buracos negros em si, mas também sobre a própria estrutura do universo. Para você, como espectador curioso, isso significa que cada vez que um buraco negro se funde com outro, ele não está apenas criando um novo evento cósmico. Ele está gerando informações que podem responder a algumas das perguntas mais fundamentais sobre a origem, a evolução e o futuro do cosmos. Você pode estar pensando, e as outras formas de matéria e energia? Os buracos negros realmente impactam apenas as estrelas e as galáxias, certo? Errado. Eles também influenciam a distribuição de matéria escura. A matéria escura, que constitui a maior parte da massa do universo, não pode ser vista diretamente, mas sua presença é inferida pela forma como as galáxias se movem. A gravidade de um buraco negro supermassivo pode moldar como a matéria escura se junta e forma estruturas, criando uma rede complexa que envolve o universo. Então, como você pode ver, os buracos negros não são apenas vampiros devoradores de estrelas, eles atuam como agentes de mudança em larga escala que afetam todo o cosmos. À medida que exploramos mais profundamente o impacto dos buracos negros, é essencial mencionar uma curiosidade intrigante: algumas teorias sugerem que eles podem até estar ligados ao destino final do universo. Você já se questionou sobre o que acontecerá com o cosmos em uma escala de tempo tão vasta que ultrapassa a nossa compreensão atual? Alguns cientistas acreditam que buracos negros poderiam, eventualmente, serem a chave para a leitura dos estados finais de matéria e energia no universo. O que isso implica? Poderia um buraco negro se tornar uma ponte para outro universo ou criar um novo estado de existência? Fica a dúvida.
Se tudo isso ainda não te deixou fascinado, considere isso: buracos negros podem emitir jatos de partículas, que são de longe algumas das explosões mais energéticas do universo. Esses jatos podem viajar por distâncias colossais, interagindo e influenciando o material interestelar ao longo de suas jornadas. Imagine isso: uma explosão de partículas em um buraco negro distante pode afetar uma nuvem de gás em uma galáxia vizinha, incitando o nascimento de novas estrelas. É quase como se os buracos negros fossem ecoando sua presença através do universo, gerando ondas de efeito em uma escala colossal. Agora, você deve estar se perguntando: como conseguimos estudar esses fenômenos tão distantes e invisíveis? A astronomia moderna utiliza tecnologias impressionantes, incluindo telescópios gravacionais e observatórios espaciais, para detectar os efeitos dos buracos negros em seu ambiente. Esses dispositivos nos permitem observar a movimentação de estrelas e a radiação emitida por material caindo em buracos negros, fornecendo pistas cruciais sobre suas propriedades e funções no universo. Como resultado, estamos constantemente expandindo nosso entendimento sobre como essas entidades gigantescas realmente funcionam e se comportam. Cada nova descoberta é uma peça do quebra-cabeça cósmico que se encaixa em um todo maior, e isso nos leva a uma reflexão muito profunda: até que ponto sabemos realmente sobre o universo? Vemos apenas uma fração do que ele tem a oferecer, e os buracos negros nos desafiam a olhar mais de perto, a explorar o desconhecido, a buscar respostas nas sombras do cosmos. Agora, ao mencionar as sombras, você pode lembrar que o primeiro buraco negro fotografado foi o centro da galáxia M87. Essa imagem foi uma verdadeira revolução, confirmando a existência de buracos negros e revelando detalhes não apenas sobre sua aparência, mas também sobre seu comportamento. Essa conquista científica não só mudou a forma como entendemos a gravidade e a matéria, mas também despertou uma nova era na ciência espacial. Você se perguntou alguma vez como essa imagem transformou nossa relação com a astronomia e com o cosmos? Enquanto isso, o que podemos aprender com esses gigantes invisíveis? Ao aprofundar nossos estudos sobre buracos negros, temos a oportunidade de questionar não apenas o que sabemos sobre eles, mas também sobre a própria natureza do tempo e do espaço. Embora possamos sentir que estamos distantes deles, suas influências estão, de fato, em toda parte. É quase como se, de certa forma, estivéssemos interligados. Você já considerou que as leis que governam o movimento dos planetas e das estrelas também podem ser observadas através do olhar de um buraco negro? O que você pode não ter percebido é que, em última análise, os buracos negros não são apenas parte do universo, eles também são componentes essenciais na dinâmica do espaço-tempo, determinando a estrutura e evolução de tudo o que conhecemos. Como seres humanos, muitas vezes nos perguntamos sobre nosso lugar na vastidão do cosmos, e os buracos negros nos lembram da beleza e da complexidade da nossa galáxia. Ao mesmo tempo que eles são símbolos de destruição, também podem ser vistos como criadores, catalisadores de transformação que impulsionam o processo de formação estelar e a energização do espaço. E agora, para atiçar ainda mais a sua curiosidade, será que algum dia poderemos interagir diretamente com um buraco negro? Essa ideia pode parecer ficção científica, mas à medida que a tecnologia avança, o que antes parecia impossível agora começa a parecer viável. Imagine a possibilidade de um dia você, ou até mesmo seus descendentes, viajarem em naves espaciais que exploram as fronteiras do espaço ao redor de buracos negros. O que você acredita que encontraria ao se aproximar desse objeto tão intrigante? Por enquanto, vamos nos aprofundar mais nas questões filosóficas que surgem da nossa compreensão sobre buracos negros. Eles nos fazem questionar a natureza da realidade e do espaço-tempo, desafiando nossa percepção do que é possível ou impossível. Como pode algo ser infinitamente pequeno e, ao mesmo tempo, criar efeitos e impactos tão grandiosos? Lidar com buracos negros requer não apenas uma mente científica, mas também uma sensibilidade filosófica para perceber suas implicações no que entendemos por existência e por universo. E, por favor, não se preocupe, ainda há muito mais por vir. Na próxima parte, vamos explorar as implicações futuras dos buracos negros em nosso universo. Será que eles podem nos ajudar a entender o que vem a seguir após a sua destruição? Quais revelações estão escondidas em seu interior? As respostas a essas perguntas não apenas nos aguçam a curiosidade, mas também podem nos conduzir a uma era de descoberta sem precedentes. Portanto, prepare-se para a próxima parte, onde desvendaremos mais sobre o papel dos buracos negros na cosmologia e como eles afetarão não apenas o futuro do universo, mas também nossas próprias vidas de maneiras que ainda estamos apenas começando a compreender. A jornada está longe de acabar.
Agora que já estabelecemos a importância dos buracos negros na estrutura do universo e como eles moldam galáxias e estrelas, é imperativo considerar suas implicações mais profundas em nossa compreensão da cosmologia e até mesmo do futuro do universo. Uma das questões mais intrigantes a respeito dos buracos negros é como eles podem estar associados ao conceito de informação, um tópico que está no cerne das discussões na física teórica. O paradoxo da informação é uma questão fundamental. Quando informações sobre a matéria que cai em um buraco negro desaparecem, isso contraria a ideia de que a informação não pode ser destruída. Então, o que acontece com tudo aquilo que foi absorvido? Essa pergunta é uma das maiores questões abertas na física contemporânea. Os teóricos como Stephen Hawking propuseram que, eventualmente, os buracos negros poderiam evaporar através de um processo chamado radiação Hawking. Isso acontece devido a flutuações quânticas que geram partículas em torno do horizonte de eventos do buraco negro. Assim, ao longo de um tempo astronômico, um buraco negro poderia diminuir de tamanho e, eventualmente, desaparecer completamente, levando consigo toda a informação contida em sua massa. Para muitos cientistas, isso implicaria que a informação é perdida, algo que desafia o princípio da conservação de informações, uma pedra angular da mecânica quântica. Contudo, a proposta de que a informação possa de fato ser armazenada em alguma forma, talvez como um holograma na superfície do buraco negro, oferece uma possível resolução a este dilema. Isso sugere uma nova perspectiva sobre como entendemos a gravidade, o espaço e o tempo. Uma revolução em nosso entendimento do universo poderia estar a caminho, e isso é fervorosamente investigado por físicos teóricos de ponta. À medida que prosseguimos nessa viagem sobre o futuro do cosmos, uma visão fascinante considera o conceito de que os buracos negros poderiam, em última análise, ser portais para outros universos ou dimensões. Esta hipótese, embora na fronteira da especulação científica, nos leva a questionar as possíveis reinterpretações das leis da física como nos são dadas. Se os buracos negros realmente possam conectar diferentes realidades, o que isso significa para a nossa noção de espaço e tempo? Estamos falando de dimensões que existem além da nossa percepção direta ou da realidade que experimentamos? E o que dizer do efeito dos buracos negros sobre os destinos das galáxias ao longo do tempo? Buracos negros supermassivos não apenas influenciam a formação de novas estrelas, sua presença pode também determinar a dissolução de galáxias inteiras. Estudos indicam que a interação gravitacional entre galáxias e buracos negros pode desencadear uma fusão galáctica, perturbações que causam o desmantelamento de nuvens de gás normalmente estabilizadas. Imagine isso em diferentes galáxias estabelecendo relações complexas, influenciadas pela interdependência de suas respectivas singularidades. Uma história cósmica é escrita a cada fusão, a cada interação que redefine a estrutura cósmica. O tempo, uma noção que, assim como a gravidade, é afetada pelos buracos negros, também merece uma consideração aprofundada. À medida que nos aproximamos do horizonte de eventos, o comportamento do tempo muda drasticamente. A dilatação do tempo sob condições extremas significa que o que pode parecer um momento para um observador próximo a um buraco negro pode ser uma eternidade para alguém distante. Imagine que, ao se aproximar de um buraco negro, você pudesse testemunhar bilhões de anos de evolução astronômica em questão de segundos. Isso não só provoca reflexões sobre a própria natureza do tempo, mas também sobre como nossa percepção da realidade é moldada por esses fenômenos. À medida que nos aprofundamos nas possibilidades que os buracos negros apresentam, encontramos a necessidade crescente de colaboração entre várias disciplinas. A união da física fundamental, cosmologia e até mesmo filosofia tem potencial para responder às perguntas mais prementes sobre a existência e a estrutura do nosso cosmos. Assim, investigações sobre buracos negros são uma jornada interdisciplinar, refletindo a interconectividade de diferentes campos do conhecimento. O que você acha que podemos aprender ao juntar as realidades científicas e filosóficas? Enquanto exploramos o impacto e a complexidade dos buracos negros, é essencial considerar a difusão de conhecimento na sociedade. O entendimento de buracos negros e sua relevância não se limita apenas ao domínio de cientistas e acadêmicos. Ao compartilharmos essas ideias deslumbrantes com o público, podemos fomentar uma cultura de curiosidade e prazer pela descoberta. Isso pode inspirar uma nova geração de pesquisadores, exploradores e pensadores a buscarem respostas para perguntas ainda não formuladas. E, mais importante, isso pode ajudar a promover um entendimento mais profundo de nossa posição no cosmos. É interessante notar que, com a evolução da tecnologia, a capacidade de explorar o universo se expande a cada dia. Imagens obtidas por telescópios espaciais e iniciativas como o Event Horizon Telescope nos trouxeram visões de buracos negros em ação,
como o que foi capturado no centro da galáxia M87. Esses avanços não apenas confirmam as teorias existentes, mas trazem à tona novas perguntas e novas áreas de pesquisa. A construção de conhecimento sobre buracos negros é um processo dinâmico e em constante evolução. Avançando para o futuro da pesquisa em buracos negros, é crucial mencionar as missões planejadas para entender esses objetos ainda mais profundamente. A próxima geração de telescópios, como o Telescópio Espacial James Webb, será capaz de investigar com precisão as influências de buracos negros em seu ambiente, buscando rastros de formação estelar e interações em larga escala que até agora foram invisíveis. Você já se imaginou como a ciência do futuro nos surpreenderá, revelando detalhes sobre buracos negros que ainda nem sonhamos? Considerando todo o coquetel de ideias que discutimos até aqui, fica claro que os buracos negros não são apenas fenômenos cósmicos intrigantes, mas sim atores centrais no teatro do universo. Eles desempenham um papel vital não apenas na evolução das galáxias, mas também nas nossas próprias indagações sobre a natureza da realidade. As propriedades extraordinárias dos buracos negros desafiam nosso entendimento de muitas formas, forçando-nos a reavaliar o que sabemos e a considerar novas possibilidades. Assim, enquanto encerramos essa longa exploração dos buracos negros e seu impacto no cosmos, deixo você com algumas questões instigantes. Como você enxerga o lugar dos buracos negros na narrativa maior do universo? Quais outros mistérios eles podem nos ajudar a desvendar? E, mais pessoalmente, o que você aprendeu hoje que pode inspirá-lo a ver o cosmos de uma maneira nova? A jornada sobre o entendimento dos buracos negros está longe de terminar. A resposta para as incógnitas que eles nos apresentam nos levarão a uma navegação ainda mais profunda pelas ondas da curiosidade humana. Em meio a essas reflexões, é fundamental nunca perder a sede de conhecimento. Afinal, cada nova peça do quebra-cabeça pode levar a descobertas que não apenas ampliam nossa compreensão do universo, mas também de nós mesmos. Portanto, levante suas perguntas e continue a busca por respostas. Afinal, a exploração do cosmos é, de certa forma, a exploração de nós mesmos. Os buracos negros podem parecer distantes e impenetráveis, mas suas influências estão profundamente entranhadas na tapeçaria da realidade que habitamos. A ciência da astronomia e a curiosidade sobre o universo nunca foram tão importantes quanto agora. Em cada buraco negro, há uma janela para o desconhecido, e talvez, um dia, possamos encontrar as respostas que buscamos. Quem sabe o que mais o futuro nos reserva? Que cada um de nós continue a se perguntar, para não apenas desvendar os segredos do cosmos, mas também para explorar a essência do que realmente significa existir. E assim, com essa reflexão, encerramos nossa jornada pelos mistérios e maravilhas dos buracos negros, agradecendo por cada pensamento e questionamento que nos levou a esta fascinante discussão. Que a curiosidade nos guie sempre adiante, em direção ao desconhecido.